Está no ar o sexto programa da QQTV, sou Marcelo Tussi, ele é o Rubens Baquião. E a gente vai começar, como sempre, falando das HQs independentes. A HQ independente que eu vou falar hoje chama Smegma Comics. Ela é produzida pelo Pablo Carranza, é o número 1 dessa edição. Foi lançado pela revista Beleléu. Basicamente tem algumas histórias, deve ter umas 4 ou 5 histórias do Pablo. Ela é basicamente de humor negro, meio gore, splatter, com coisas nojentas assim, meio forte, assim, não é recomendado pra molecada assim, né? Mas é bem legal as histórias, assim, bem desenhadas. Essa é a minha indicação de revista independente. Smegma Comics. A minha dica de HQ independente é essa, 4 estações. 4 estações então reúne 4 roteiristas e desenhistas e com tramas ambientadas em cada uma das estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Essa tem capa do Luciano Salles, que é nosso conterrâneo aqui de Araraquara. Que é o da primavera. Isso, ele faz a história da primavera, que é a primeira história da edição, roteirizada pelo Rafael Fernandes, editor da Média, né? A história do Luciano Salles se chama Bytes, Robôs e Cogumelos. É uma história em preto e branco, muito interessante. E o trabalho também, essa edição também tem o trabalho dos artistas Alex Mir, Décio Ramírez, Daniel Esteves, Priscila Gurski, Lilo Parra e Jackson Oliveira. A HQ gringa que eu vou apresentar hoje é a Brigada dos Encapotados, que é uma reunião de alguns personagens de outras histórias, né? Como o John Constantine, o Vingador Fantasma, o Dr. Oculto e o Mr. Yo. No Brasil ela foi lançada pela DC Comics da Vertigo e distribuída pela Brainstorm Editora. É uma minissérie de 2 revistas, essa daqui é a primeira. A capa é do Glenn Fabry, o roteiro do John Ney Reber e o desenho do John Ridgway. É uma reunião de 4 magos da DC. O grupo se reuniu pela primeira vez na minissérie Os Livros da Magia, que foi escrita pelo Neil Gaiman, que é um escritor do Sandman também. Eles se reúnem para ajudar o jovem Tim Hunter, que vai acabar se tornando o Mago Supremo da Terra. O John Ridgway, ele desenhou o Doctor Who, desenhou o Juiz Dredd, né? Hellblazer, Constantine. Ele fez foi o primeiro desenho. E ele fez alguns desenhos para o Incrível Hulk também. Originalmente ela tinha o nome de The Trench Coat Brigade. E ela foi lançada em março de 1999 nos Estados Unidos e aqui ela foi lançada em 2001. Minha dica de HQ nacional, esse volume Biocyberdrama Saga. Esse é o volume completo de Biocyberdrama Saga, que tem roteiro do Edgar Franco, que é pesquisador de histórias em quadrinhos e artista, professor da Universidade Federal de Goiás, e trabalha desde a década de 90 com quadrinhos. E é desenhado pelo Mozart Couto, que já é um veterano nos quadrinhos desde a década de 70, muito conhecido, já trabalhou com Marvel, DC Comics. Para Marvel ele já fez o Thor, o Hulk, a Elektra. Para DC Comics já desenhou a Maravilha, a Mulher Maravilha também. A primeira parte de Biocyberdrama Saga foi publicada pela Ópera Gráfica Editora aqui no Brasil, em 2003. Nesse mesmo ano, o Mozart Couto foi o desenhista homenageado no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte. No FIC, isso mesmo. Mozart Couto foi a homenagem desse ano. Então, nesse volume aqui, que é muito bem acabado, da editora UFG, da série Arte e Expressão, é um trabalho bem volumoso, tem mais de 250 páginas de quadrinho, e aqui o Edgar Franco
dedica 50 páginas a explicar a criação do universo ficcional da história. Então é um universo dividido entre 3 tipos de seres: extropianos, tecnogenéticos e humanos. A história se passa 300 anos no futuro, então os extropianos são seres mecânicos, seres humanos que transferiram a consciência cerebral para chips de silício. Essa é a maior parte da população. Os tecnogenéticos são uma parcela de humanos que misturaram DNA e fizeram enxertos de animais e outros seres. Então, alguns totens, tipo um homem e um cavalo, vira um centauro, uma mulher e um peixe, uma sereia. É uma classe que busca esse totem primordial. E os humanos são uma parcela pequena, em extinção. A história, então, vai narrar a vida de Antônio Euclides, que é um humano, que está num dilema, se ele se transforma em tecnogenético ou em extropiano. A saga vai narrar isso. Então, muito interessante, uma ficção científica que leva o cyberpunk além das ideias que ele coloca. É interessante que esse álbum aqui concorreu ao prêmio de HQ Mix no ano passado na categoria de melhor álbum nacional. O mesmo HQ Mix em que o Luciano concorreu como novo talento desenhista e em melhor publicação independente com o Quarto Invente também. O artista que eu vou falar hoje se chama Nate Simpson. Eu não conheci ele antes, até esses dias atrás. Eu estava baixando algumas HQs para o computador para visualizar em CBR e eu acabei achando 2 HQs que ele fez. Uma chama Non Player e a outra ele fez uma que chama Vikings, que é legal. Muito bem desenhados, 2 assim. E eu gostei muito do jeito que ele fez, que parece o jogo chama Shadow of Colossus, que é um jogo PlayStation 2, PlayStation 3, que é muito bem elaborado, os monstros assim. E ele é mais ou menos nesse nível assim. Eu achei que ele tinha até feito o Shadow of Colossus porque até acho que ano passado, ano retrasado, ele projetava jogos para videogame. Ele começou a fazer jogos de videogame em 1993 e aí, anos pra cá, ele começou a fazer quadrinhos. E eu recomendo porque é muito bem desenhado. Assim. Shadow of Colossus é tão bem produzido que foi o videogame que chegou a colocar o conceito de obra de arte mesmo, para ser considerado um tipo de obra de arte, porque é perfeito. No ano que ele foi lançado, ele ganhou como o melhor jogo do ano. É, sensacional. O artista que eu vou falar hoje é o Alejandro Jodorowsky. O Alejandro Jodorowsky é uma figura muito conhecida nos quadrinhos e no cinema. Ele nasce em 1929 no Chile. Na década de 50, ele se muda para a França e lá conhece o pessoal do movimento surrealista. Então ele começa a trabalhar quando o movimento surrealista estava no auge. Em 1965, ele funda, acho que no começo da década de 60, ele funda o movimento Pânico, de teatro, que tinha como objetivo causar uma catarse mesmo nas pessoas que estavam assistindo. Ele era o que? Diretor, roteirista, da parte teatral? Tá. Da parte teatral ele criava praticamente tudo, escritor, cenário e atuava. Porque nos filmes é assim, ele escreve os filmes, dirige e atua. Então, já na década de 60, ele foi para o México, lá ele começou as peças de teatro dele, e no México, em 1970, ele lançou El Topo, que é um faroeste surrealista sensacional, que ele escreve, dirige e atua, ele é o personagem principal, o pistoleiro do filme. Esse filme, El Topo, em 1970, chama a atenção do John Lennon, do pessoal grandão da época. Que isso? A gente quer investir em você para fazer um filme para ser lançado no mundo inteiro. Então eles investiram pra caramba nele e em 1973 ele produz A Montanha Sagrada,
que causou um escândalo no Festival de Cannes, porque os filmes do Jodorowsky têm violência, excesso, nudez, gente aleijada, assim. Ele foi um precursor desse pessoal que é o David Lynch, David Cronenberg, são inspirados no Jodorowsky. Então, chocou o mundo demais com esses filmes. Ele ainda não fazia quadrinhos na época. Em 1975, o projeto mais ambicioso dele foi adaptar o romance Duna, do Frank Herbert, para o cinema. Então ele reuniu, olha só quem que era o time dele: Moebius, para fazer o design gráfico, Giger, também para fazer o design gráfico dos planetas, das personagens, Salvador Dalí ia ser o imperador, ele conseguiu um papel de 3 minutos com o Salvador Dalí, Orson Welles, era um pessoal assim muito grande. O filme impressionou Hollywood, o pessoal estava interessado, só que o Jodorowsky queria fazer um filme de 12 a 20 horas. Aí o pessoal de Hollywood, que é isso? Não, eu quero fazer um filme que seja a experiência psicodélica, sem LSD. As pessoas vão no cinema e vão sair de lá com a vida mudada. Sabe? Ele tinha essas ideias. Assim. Foi isso que travou o filme. Só que daí ele já conheceu Moebius, e aí foi uma parceria grande com Moebius. Os Olhos do Gato, em 78, Incal, já na década de 80, vários trabalhos junto com o Moebius, foi quando ele se lançou como roteirista e até hoje, né? A Casta dos Metabarões, que eu falei aqui em um programa já, com o Rick Jimenez, e depois da Casta dos Metabarões, ele sempre está lançando trabalhos na Europa todo ano. Aqui, por exemplo, esse se chama Castaca, Os Primeiros Ancestrais, que ele narra os ancestrais da casta dos metabarões, né? Com das pastoras, é o desenhista desse volume. É uma figura sensacional o Jodorowsky, que antes do Alan Moore, assim, já que ele é mais antigo, se diz mago, né, tarólogo, já tem toda essa veia esotérica, assim, já deixou tudo isso na cultura anterior a esse pessoal que hoje parece ser assim, causar sensação como mago, igual Alan Moore, Grant Morrison. Muito interessante mesmo, um artista. A dica de vídeo que eu vou falar é novamente um clipe animado da banda Teenager Bottle Rocket. A música chama Bigger Than Kiss, uma banda de punk hardcore do estado de Wyoming, nos Estados Unidos. Ela tem uma influência de Ramones, Misfits. Pena na música, no jeito que ele canta, ele parece bastante o Michael Graves cantando, que foi um dos vocalistas do Misfits. Dirigido e animado pelo Ben Levine, e no site do Ben Levine tem várias outras animações, uns curtas, assim, um desenho mesmo, que tem alguns episódios lá para poder assistir, que é bem legal, eu gosto do jeito que ele desenha. O site dele se chama For Tax Reason. O clipe é sobre uma singela homenagem que você faz a uma banda que você gosta, só que essa homenagem é você falando que você é melhor que eles. E usa nomes de músicas da banda que você gosta para rimar no meio da música. E essa daqui é sobre a banda Kiss, que tem no nome. Ele fala de algumas músicas, Dr. Love, Love Gun, Creatures of Night. Então, eu analisei desse jeito. Eu analisei que é uma crítica de bandas que criticam outras bandas. É uma crítica deles a bandas que criticam outras bandas. Eu analisei desse jeito, por quê? Porque eles falam mal, dão uma zoada com todos os integrantes do Kiss, e depois falam que a banda é foda, e no final só tem um cara aplaudindo. Então, tipo, é uma coisa que... Era o Carlão, né? Pra mim, representa uma coisa que está sendo meio que mal vista, assim, não está sendo aprovada pelo público. Porque começa o show com uma galera lá e no final só tem um cara aplaudindo. Então, tipo, eu analisei desse jeito. Agora, eu não sei se vocês podem analisar diferente. Rock it, stuff out of a paper bag. Gene Simmons, looks kinda cool.
curta que eu vou falar hoje se chama Abe, A-B-E, que é escrito e dirigido pelo Rob McNeil. É uma produção bem interessante, ele usou 3D Max para produzir o robô, ficou bem bacana. Então é uma ficção científica que trata de temas clássicos mesmo, como o tema da inteligência artificial, que se desenvolve além do que o humano esperava. Nesse ponto não é novidade. A novidade desse curta é que o robô é um psicopata. É meio que o Bender. É um Bender, só que não tem humor. Assim, tá. Um psicopata o Bender é um psicopata mais puxado pro humor. Mas é mais um desmioladão, né? Esse robô já começa com uma mulher na mesa lá, presa, e ele fazendo, pronto a fazer uma cirurgia, né? Tá. E coloca questões bem interessantes assim, sobre a programação, até que limite você consegue programar uma máquina para ter sentimentos humanos e até que ponto a máquina vai compreender alguns sentimentos, como sentimentos que não são, que ela não conhece. É porque é sintético, é uma coisa difícil de assimilar, assim, é uma coisa programada, não tem como ter controle, assim. Não tem como improvisar também, o ser humano improvisa muito as emoções também. Né? Isso, essa palavra que você falou é interessante, porque o problema que vai acontecer é quando a máquina precisa improvisar algo que ela não conhece. Entendi. Por exemplo, o ser humano programa ela para amar, mas quando ela não recebe amor dos donos, ela começa a pensar, meus donos estão com defeito, porque eles não estão me amando, preciso consertar eles. E assim eles se tornam psicopatas. Sensacional. Essa animação bem bacana, bem legal. Agradece quem está assistindo, acompanhando o canal, lembrando para curtir a fanpage facebook.com/qtv, acessar o canal do YouTube, youtube.com/qtv, curtir, dar um like, assinar o canal para ir acompanhando. Lembrando novamente que a gente precisa receber histórias em quadrinhos independentes para poder estar fazendo esse quadro. Inclusive hoje, acho que foi uma das últimas que a gente tinha aqui. Acho que na próxima, hoje a gente vai pegar na internet sem mostrar ela física e colocar algumas fotos, porque a gente não tem mais para mostrando, que a gente não recebeu mais. É isso aí então, valeu pessoal. Exato.